Vamos agora, alunos, ler e escrever um número natural. No sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separamos os algarismos em grupo de 3, começando pela direita. Isso porque cada 3 ordens formam uma classe. Lembra que eu falei para vocês? Primeira, segunda e terceira ordem formam a classe da unidade. Quarta, quinta e sexta, a classe da milhar. E assim por diante. Vamos observar aqui. Olhem as classes. Eu mostrei para vocês unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Com isso, eu tenho 4 classes de 3 em 3. Olha, primeira classe das unidades simples. Elas compõem unidade, dezena, centena. A segunda classe, que são a classe dos milhares, eles estão unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A terceira classe é a classe dos milhões. Eu tenho unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E na quarta classe, eu tenho classe dos bilhões, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Agora vamos agrupar esses dois números que eu tenho aí em cima, nessas classes e nas suas unidades. Eu tenho o número 62831044640. Como é que eu vou colocar ele nessa tabela? Lembrem sempre que quando eu vou colocar o número em alguma tabela, se ele não tem vírgula, o primeiro número da direita para a esquerda, ele vai ser colocado na unidade simples. Mais uma vez, quando eu vou colocar um número nessa tabela, eu tenho que verificar se ele tem vírgula. Ele não tem vírgula. Com isso, eu vou pegar o primeiro número, que é o da direita para a esquerda, e colocá-lo na unidade simples. Ou seja, o 0 vem para a unidade simples. Depois do 0 vem um 4, que vai para a dezena. Depois vem o 6, que vem para a centena. Com isso, eu fechei a primeira classe, mas ainda tem número. Se tem número, o 4, unidade de bilhar. O 0, dezena de milhar. O 1, centena de milhar. Ainda tenho mais número, então vem o 3, unidade de milhão. O 8, dezena de milhão. O 2, centena de milhão. E finalizo com o último número aqui, o 6, que é a unidade de bilhão. Então, eu tenho 6 bilhão 283 milhão 104.640 unidades. Olha o tanto que eu tenho. Da mesma forma, eu vou fazer com o outro número e assim por diante, sempre percebendo se o número obtiver vírgula e colocar ele sempre o número da direita para a esquerda, ok? Passando, eu tenho o mesmo número, mas só que eu vou explicar para vocês o quadro de ordem, o que ele te ajuda, o que ele faz você ler e escrever esse livro, para você escrever ele certo, decompor ele certo. Eu tenho o seguinte: 6 bilhões 283 milhões e 104.640, que é o que eu tenho. Observe, o 6 não está no bilhão,
Então, eu tenho 6 bilhões. 283 milhões. 104.640. Então, a tabela serve para você fazer a interpretação e escrever o número por extenso, sabendo qual a classe que ele está, para que você possa escrever a classe que ele está. Se ele está na classe 4, ele vai começar com 1 bilhão. Se ele está na classe 3, ele vai começar com 1 milhão. Se ele está na classe 2, ele vai começar com 1000. Se ele está na classe 1, ele apenas começa com 100. Entenderam? Vamos à frente. Aí eu já tenho um número menor. Observe, esse número que é menor, ele vai apenas do 5, 0000254. Então, é um número pequeno. Ele vai passar da primeira classe, segunda e chega na terceira classe. Com isso, observem lá, vou voltar para vocês. Se ele vai até a... Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele termina aqui no milhão, então é 5.254.000. Entenderam? Porque esse 5 é milhão. Esses 3 estão no 1.254 unidades. Estão no 100. Então, eu tenho 5.254 unidades. Da mesma forma que eu tenho esse, 1, 2, 3, 4, 5. Eu apenas tenho 5 números. Eu vou até a segunda classe, porque a classe é contada 3 por 3. 1, 2, 3, primeira classe. 1, 2, opa, parei na segunda da segunda classe. Com isso, eu tenho dezena de milhão, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Por escrito, eu tenho 60.328 unidades. Vendo como é fácil? Então, apenas você deve saber colocar na tabela. Se você sabe colocar na tabela, você sabe ler o número e sabe escrever o número. Agora é hora de praticar. A atividade de vocês é da página 24, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, trabalhando a tabela. Eu tenho a página 26, questões 1 e 2, para começar a trabalhar a organização desses números. E tenho a página 28, as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, para você fazer também a posição que o número está. A atividade é simples, eu peço que vocês copiem, respondam, batam uma foto e mandem para o meu PV e vamos corrigir. Então, fiquem atentos que eu estou lá no WhatsApp. Veja lá as mensagens do WhatsApp.